seja muito bem-vindo a mais um Dromos Talk. É a maneira que a gente tem lá no Colégio Dromos de mostrar para você como é que a gente faz escola. E hoje, quem vai apresentar para vocês o nosso entrevistado é o Rafael. Olá, Rafael. Olá, professora Amabile, muito obrigado, muito feliz. Hoje nós estamos aqui com o Guto Ziller. Ele é empresário, músico, torcedor do Galo, pai do Ícaro e do Isaac, estudantes do Colégio Dromos, e é também a lenda do patins. Seja muito bem-vindo, Guto. Obrigado. Muito bom ter você aqui com a gente aqui no Dromos Talk, viu? Obrigada, viu, Guto? Eu que agradeço, nós estamos assim, bem entusiasmados com essa conversa nossa aqui. A gente já conversou aqui que com você dá para fazer uns 10 programas. Eu, graças a Deus, eu converso assim, né, que tem gente que vai passar pela vida, vai chegar no final, vai olhar para cima e não fiz nada. Eu vou chegar no meu dia assim que Deus me chamar, eu vou olhar pra cima e falar, beleza, vivi pra caramba. Que bom. Tem um monte de história pra contar. Que coisa boa. Bom demais. E conta pra gente os feitos, um pouquinho, eu sei que tem muitos, né, mas tem um aqui especial, você trouxe até a camisa aqui do glorioso Galo. Essa coisa, Galo Forte e Vingador. Galo Forte e Vingador. Aí. Bom, tem vários amigos do Galo, viu, Guto? Vão adorar esse programa. Aqui, ó. Pra mostrar que você ganhou, né, a camisa, não foi isso? Ganhei a do camisa. Atlético, dos jogadores. Os jogadores autografaram. Até do Ronaldinho Gaúcho. Tem de alguns ex-jogadores, Éder Aleixo, João Leite, que foram jogador, Reinaldo, né? Então tá tudo assinado. Agora aqui. me conta, o que você fez para ganhar essa camisa? Eu mereci. Mostra. Eu mereci. Ó, aqui, 750. Esse né? número aqui é o Que responsável número de ter essa camisa. Esse número aqui foi a quilometragem que eu fiz daqui para BH patinando. Uau! De patins. Aí eu fui exatamente por amor ao Galo, né? E tive essa ideia, começou com um cara que me ensinou a andar de patins. Com a Terra, infelizmente, ele já foi, né? Ele teve doença de febre maculosa. Ficar ligado, né, pessoal? Ainda existe, o pessoal acha que não existe, né? Mesmo, Doença do carrapato, cara. Nossa. E aí, nessa brincadeira, a gente patinava muito de madrugada. E ele era lá de BH, né? Tanto que o apelido dele no meio da patinação era BH mesmo. E aí a gente brincando assim, patinando de madrugada, vamos embora para Belo Horizonte? Vamos. Ele ficou nessa. Só que aí depois ele foi embora, voltou para Belo Horizonte e eu fiquei com isso na cabeça. O desafio ficou. O desafio ficou. E eu tenho dislexia, né? E eu tive muito problema para terminar meus estudos e educação física. E quando eu passei na faculdade, passei na Católica. E morava na Asa Sul. E não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, né? Eu comecei de patins para Católica todo dia. E voltava. E teve um dia que falou assim, eu vou para Goiânia. Aí fui, cara, cheguei lá morto. E o patins não era isso que a gente tem hoje, depois. A gente está falando disso aí de 20 anos atrás. Né? Mais de 20 anos atrás. E aí cheguei lá morto, mas aí eu fiquei com essa ideia, se eu conseguir, dá para ir para BH. Uau. E aí foi crescendo essa ideia, né? Essa brincadeira de, vamos para Belo Horizonte Patins. Aí veio o Galo, aí o sonho, aí eu tinha um acesso com o pessoal do Atlético Mineiro, porque meu tio foi foi vice-presidente lá, foi cartola, foi tudo, advogado, né? Só não chegou à presidência. E aí o filho dele tinha ainda acesso bem no Atlético. Aí entramos em contato com o Atlético na época já era o presidente Calil, que estava lá, né? Ele gostou da ideia, e o Atlético estava patrocinando ninguém, porque estava em crise e tudo, mas ele falou que não, uma dessa aí a gente precisa, né? E aí, cara, foram uns 4 anos de preparo, mesmo assim. Quando eu falei, eu vou, sempre aconteceu uma coisa que naquele ano não ia dar. Né? Então, a gente abriu uma loja, aí depois a gente engravidou, aí tivemos o primeiro filho. Não, aí primeiro foi o Ícaro que nasceu, aí depois abrimos a loja. Aí, quando foi no 4º ano, assim, que eu falei, eu vou, aí grávida de novo. Aí eu conversei com a Carol, mas mesmo assim a gente foi, entendeu? Nós fomos, né? E... Cara, a Carol foi de carro, né? A Carol foi de carro. Carol estava grávida, Carol ficou em Brasília. Quem foi de carro comigo foi que era o gerente da minha loja na época, o Matheus Campos. Ele que foi acompanhando de carro atrás. Mas a Carol só foi pra lá no dia que eu cheguei, que aliás foi até uma surpresa, porque eu achei que ela nem ia. Minha mãe falou que não ia, no final tava todo mundo lá. Né? Imagino. Emocionante essa chegada. Foi bom demais, chorei. E tem mais descida ou subida daqui até BH? Rapaz... Que pergunta. Olha, Rafa,
Mais subida, cara. Mais subida. Mais subida. Pelo menos ele lembra mais a subida. Porque assim, daqui para Cristalina foi um dia só, são 127 quilômetros, né? Cristalina já é mais alto. Aí depois de Cristalina para Paracatu, é mais ou menos um plano, eles são mais ou menos a mesma altura. Depois, Paracatu, tem João Pinheiro. E aí de João Pinheiro para Três Marias, cara, é só subir, né? é sofrimento. E Ali o asfalto mesmo, ruim. eu me lembro desse trecho, a E gente o asfalto fez já ruim, esse trecho. subida, e já era o 4º dia, então eu já estava desgastado, né? Imagino. E nesse dia inflamou o ciático. Então eu Ixi. patinei chorando mesmo, de dor, o dia inteiro. E aí vem uma coisa que eu trago para minha vida, que eu converso com as pessoas. Essa viagem me ensinou muitas coisas que eu levo para a vida, né? Por exemplo, quem você está chamando para andar ao seu lado? Na vida isso, na vida, nos negócios, em tudo. Isso é muito sábio. Então, assim, foi uma hora que eu cheguei no Mateus e tava horrível. Eu chego a arrepiar de lembrar. O chão tava horrível, assim, né? E eu cheguei chorando no Mateus e falei assim, negão, ele é negro mesmo, né? E eu tinha liberdade de chamar, hoje em dia tem que tomar cuidado. Eu tinha liberdade de chamar ele de negão. Falei, negão, não dá mais, cara. Acabou aqui. Aí ele olhou pra mim assim, eu apoiado, né, assim, com a cabeça no teto, olhando pra janela assim, ele no motorista, olhou pra mim e falou assim, então, você tira o patins e vai a pé, aqui no carro você não vai entrar. Uau! Parece maldade, né? Mas ele sabia que eu conseguia. Ele sabia que se ele me cutucasse pelo jeito que eu sou, que eu iria vencer aquele desafio, Eu entendeu? imagino, né? 4 anos para cumprir o desafio. Então ele falou assim, cara, pode ir, tira o patins e vai a pé, aqui no carro você não vai entrar. Aí a gente parou, sentei, tomei lá o que tinha que tomar, comi o que o nutricionista pediu, foi todo um preparo, fisiologista com nutricionista. Imagino. E sentamos, aí descansei um pouquinho, e aí vem uma outra coisa que eu levo para minha vida. Quem é você, onde você está e onde você quer chegar. Ok, eu sou evangélico, então eu comparo assim, comecei minha vida com Deus e Deus está lá, mas eu tenho todo esse percurso para chegar até lá. Se nas dificuldades eu desistir, eu não vou chegar no meu ponto. Mas se tiver muito difícil aqui, eu ficar focando lá em cima, talvez eu desista, né? Então, nesse dia, a partir desse momento que ele falou assim, você vai a pé ou né? Eu comecei a focar assim, não em Belo Horizonte, mas na próxima árvore. Até, cara, um desenho no chão, de vez em quando faz aqueles montinhos de para-brisa quebrado, né, na estrada, um bicho morto que você enxerga de longe, tem um monte. Então, começaram a ser meus objetivos, né, para que eu pudesse vencer aquilo. E isso eu levo para minha vida. Né? Se eu ficar pensando na minha área, né, eu sou personal, né, então na minha área, eu tenho um macrociclo, né, então eu formo isso para o aluno que o aluno quer, ok, mas a gente vai ter que passar por todas essas etapas e algumas não vão ser fáceis. Para a gente chegar no final na glória, que é o tal da lenda, vem da apoteótica chegada lá. Né? Então, 7 dias. 7 dias. 750 quilômetros, 7 dias. E você escreveu um livro sobre isso? Escrevi. É isso? Escrevi. Qual o nome do livro? O livro é Minha BR-040. Que foi inspirado no livro do Luciano Pires. Eu assisti a palestra do Luciano Pires no Everest. Exatamente. Eu assisti em São Paulo uma vez. Desse livro mesmo. Entendeu? O meu Everest, né? Eu falei, cara, ele fez o Everest dele, eu fiz a minha 040. Que legal, que ideia. E aí eu coloquei, mandei, entrei em contato com ele, pedi autorização, né? Falei que era realmente um plágio, quase, né? Eu falei, cara, o teu livro é a inspiração pro meu livro. Inclusive, até a forma de eu escrever, é claro que eu tenho a minha forma, né? Até por causa da dislexia, então tem algumas coisas que a gente que é dislexo, a gente escreve, que é um pouco fora do padrão da formação da frase. E uma das coisas que eu não quero é que arrume isso. Quem for fazer revisão, né? Que arrume isso. Que siga a sua lógica, exato, né? porque sou eu, entendeu? Tá Aquilo certo, ali tá sou certo, eu. é verdade. Senão vai virar um padrão que todo mundo faz. E assim, como não é um livro que o meu foco não é financeiro, ganhar dinheiro com esse livro, se vier ótimo, amei, veio a bênção lá de cima. É para registrar exatamente o que eu senti e foram com aquelas palavras naquele... E deixar um legado, exatamente, né? O entendeu? livro é uma maneira de deixar um legado. Exatamente. Então, aí já perdi, enfim. Aí do livro, né? Então aí eu não quero que mexa no livro, sua forma, na né, forma de escrever.
E você, causa e você disso. superou... depois eu quero mostrar esse patinzão bonito aí pra vou mostrar. galera. Esse aí é novo, é a máquina. A máquina. Mas eu queria que você falasse também. Eu sei que você então superou a dislexia, TDAH, altas habilidades, Tudo isso junto. tudo isso junto, e foi o esporte. Foi o esporte, Rafa. E assim, eu tenho um exemplo de várias pessoas que têm TDAH, amigos, e naquela época em Brasília, eu sou de 76, né? Então, a gente descobriu, a minha agitação mesmo veio em 86, 90, a minha adolescência, né? Que foi a época onde você tinha as maconha, lança-perfume, que eram as drogas que tinham na época, cocaína, muito fácil nas nossas mãos. Eu vivi no bairro, nunca reclamei disso, ao contrário, graças a Deus, meus pais sempre foram muito bem de vida. Então, eu vivi nos bairros novos de Brasília e a gente tinha muito fácil isso na mão. E todos os meus amigos usavam. Entendi. E uma coisa que eu escutava quem tinha hiperatividade falando, que era parecido comigo, assim, Guto, fuma maconha, cara. Você vai na maconha, você vai encontrar o teu equilíbrio. Que hoje em dia já tem até um tratamento que não chama maconha, né? Chama... Esqueci, depois eu lembro. Que é exatamente o extrato, né, da erva. O cannabis. Cannabis. Com cannabis que traz a pessoa... E a maconha faz, eu nunca fumei, nunca experimentei nada, nem cigarro mesmo, apesar eu andava cabeludo, de brinco, mas, né, eu fui criado na igreja, eu tinha Deus no meu coração, e isso é uma coisa, não tô pregando, tá, pessoal, tô colocando assim, o que aconteceu comigo, né, são coisas que eu acho que a igreja traz. Quando eu ia fazer, eu não pensava assim, o que meus pais vão pensar, né, o que meus pais vão sentir, qual o sentimento dos meus pais, então eu não fazia para magoá-los, apesar de ter a vontade, primeiro eu pensava assim, Deus tá vendo, ponto. Né? Mas Deus, ao contrário do que o pessoal acha, né? Deus não é um cara que veio para castigar a gente, não, é verdade, né? Deus mandou o filho dele para, enfim, isso aí é outro. Mas é o que eu acredito, né? É mais um programa. É mais um programa. E aí, então, eu tive tudo isso. E aí a minha fuga era os esportes. Daí eu não aprendi a andar de patins novo, aprendi a andar de patins com 18 anos, depois que eu saí da cadeira de roda, de um acidente que eu sofri de bicicleta. Uau! Matando aula. Uau! Né? E aí vem, pô, mas você matava aula, por isso você reprovava. Não, eu matava aula porque eu era extremamente, vamos dizer, bulinado, vamos dizer assim, né? Passava por bullying na escola. É porque para você era difícil. Era muito... E o bullying principal... Todo esse diagnóstico, eu imagino que seja difícil. E assim, né, Amanda? Naquela época não tinha esse estudo que tem hoje, não se conhecia. E eu nem culpo os professores também, porque eu acho que ainda hoje... Quem faz magistério e... Como é que é o nome da pedagogia? Não é aprofundado nessas dificuldades. Não é. Não é aprofundado. Então, a gente tem a maior dificuldade em escola de encontrar professor com essa formação. Então, por isso que a gente forma o nosso professor. E aí eu tenho um filho que tem autismo, né? O Ícaro, vocês conhecem, é um autismo leve. Mas não estou puxando o saco, tá? Nós passamos em várias escolas e a escola que a gente encontrou, onde a gente encontrou o que eu procuro para o meu filho não passar pelo que eu passei, foi no Dromos. Oh, que bom. Foi lá. Então, meus olhos enchem d'água, assim, não é mentira. Agora mexeu comigo também. Porque é filho, né? E eu sofri muito coisa assim, principalmente preconceito de dentro de casa, sabe? De você é burro, você é vagabundo. Desculpa. Você não quer nada, né? Se eu te pegar usando droga, você vai ficar na cadeia. E se você ficar na cadeia, eu não vou te buscar. E isso, pô, eu tinha 15 anos. Aí você escutar... Então eu falei, cara, meus filhos não vão passar por isso. Orei muito a Deus. Falei, Senhor, eu não quero que meus filhos tenham nada disso. Mas Deus me presenteou com uma bênção maravilhosa, que é o Ícaro. E hoje eu entendo por que eu passei por tudo isso. Porque hoje eu consigo brigar pelo meu filho. Ele consegue entendê-lo. Acima de tudo, você consegue entendê-lo, né? E eu falo para os pais que têm filhos assim, falo, cara, briga pelo seu filho. Porque lá fora ele já vai receber uma carga dos colegas, porque criança é assim, adolescente é assim, né? Mas se em casa ele tiver uma base forte, vai machucar um pouquinho lá. Mas em casa ele tem a base. Cura, ele tem um sossego, tem um conforto. Bálsamo, agora, se ele apanha lá e apanha em casa... É muito difícil. Então, é meio complicado, né? Mas, então, foi isso. Aí o esporte era a minha fuga. E as minhas altas habilidades é exatamente com o movimento corporal. Todos os esportes que eu fiz, todos, graças a Deus, eu jogo todos muito bem. E eu era a minha admiração. Era onde todo mundo parava para ver, caramba, o Guto tá jogando bola. Caramba, o Guto tá jogando basquete.
caramba, o Guto tá andando de skate. Então era onde eu conseguia a atenção e a carência que eu tenho, né? Eu sou um cara carente. E aí minha vida é um livro, sabe, Marcos? Eu tô vendo, por isso que eu te falei aqui, no programa com você, tem 10 programas, não só é pouco. Porque assim, quando eu nasci, com 6 meses, minha mãe ficou doente. Teve um negócio lá na cabeça que ninguém sabe explicar direito o que é. E quando ela voltou para casa, mesmo para cuidar de mim, eu já tinha 3 anos. Uau! E meu pai tinha 2 empregos, mais 2 filhos, então eu fiquei mais com a minha... Tanto que eu lembro da casa da minha madrinha, com detalhes da minha avó também, mas não lembro direito da casa daquela da sua época, mãe, né? do seu pai. Então eu falo assim, eu cresci carente, né? Então eu gosto de atenção. Eu não nego isso pra ninguém. Fiz tratamento... É mais fácil, viu? Fiz tratamento psicológico a vida inteira, por causa da dislexia, do TDAH, né? E aprendi a lidar com isso também. Falei assim, ok, assumo, beleza. Eu acho que é mais fácil do que você ficar sem saber, ter um norte, né? Então, é isso. Então, o esporte me trouxe isso. Eu falei, cara, eu não preciso de drogas. Eu não preciso, né, de drogas para poder ter atenção, para andar com a galera. Não, eu posso ser eu, fazendo as minhas coisas do jeito que eu gosto e trabalhando na minha saúde. E foi assim que aconteceu. E o patins é o esporte onde eu consegui maior atenção de todos. Então, aí virou um amor com habilidade, com dom mesmo para a coisa. E aí foi... E acabou virando uma paixão também, virou uma né? paixão. E hoje é meu meio de transporte. É incrível, o Guto veio de patins para cá. Eu achei isso o máximo. Mas do Dromos, eu deixei o Isaac no Dromos e vim, né? Do Dromos aqui não dá muito, não. Vai dar uns 7 quilômetros só. Assim, realmente é pouco. Não, mas e você veio na máquina? Eu vim, posso mostrar aqui? Vamos mostrar essa máquina aí pra galera. Esse aqui, cara... Hoje, afinal, o programa hoje é sobre patins, é sobre né? Aí você volta para as outras coisas. A gente vai falando, né? Vai. Esse aqui, cara, é o top dos tops da Rollerblade, que é uma das principais marcas de patins, tá? Tem a Power Slide, tem a HD, tem outras. Mas que lindo, hein? Esse é lindo. Esse é uma configuração, é um patins que ele é para endurance, né? Tá. Para maratona, não é para manobra, não é para nada disso, é para endurance. Ele é mais mole, ele é de couro, tá? Esses patins custam uma fortuna, não vende no Brasil. Eu fiz uma vaquinha.com, né? Pra ninguém achar que eu tô... Fiz uma vaquinha.com, o pessoal doou todo... Eu acho engraçado, eu tenho fãs, eu acho meio esquisito falar isso, mas eu tenho uns fãs, assim, que mas tirar foto. Você tem mais 2 fãs aqui. Acabou de ganhar mais 2. E acredito que toda a galera aqui da Solaris também. Com certeza. Então, assim, o pessoal doou e a ideia de fazer a vaquinha foi de um vídeo que eu fiz, que eu tava com meu patins que eu ando mesmo, assim, ele é todo acabado, né? Ele é todo montado, e é todo montado, as peças foram acabando. E como eu tive a empresa que faliu, então eu tô mesmo, assim, mais igual brasileiro, sabe? Brasileiro mesmo. Então não tem dinheiro para repor, para comprar um patins novo. E aí a ideia de fazer essa vaquinha foi de uma fã, lá de Sinop. Que legal. Ela falou, que legal. Ela falou, Guto, pô, não sei o que, eu vi tua postagem, que você ficou triste porque parou um cara do meu lado, e ele com patins, não nesse nível, mas próximo. Um bom patins. E ele falou assim, pô, cara, você é o Guto Ziller? Eu falei, sou eu. Caramba, eu achei que você tinha um patinzão, não sei o quê. Eu nem ando metade do que você anda e meu patins é muito melhor do que o seu. Oh, meu Deus. Eu não tinha pensado nisso ainda, né? Eu não tenho eu tenho a humildade assim de, cara, é o que eu tenho aqui, eu tô feliz com o que eu tenho, né? Então vamos melhorar. Mas isso mexeu comigo, né? E eu sou do cara da rede social mesmo, assim, eu posto tudo, eu sou daqueles que posta tudo. Tem gente que não posta nada, eu respeito, e eu sou daqueles que posta tudo, enfim. E a gente respeita. É, isso, né? E eu postei, porque eu não posto só a minha vida só boa, não. Posto tudo. Né? Quando eu tô triste, eu posto. Senão ela não é real, né? Exatamente. Parece que o virtual não é real. Minha vida nas redes sociais é exatamente a minha vida real, é aquilo ali, né? Então, por exemplo, teve o dia do autismo, né? Comemorar do autismo. Postei meu filho com autismo, postei. Então, a minha vida tá ali. E eu postei que eu tava triste porque aconteceu esse fato. E aí ela entrou em contato comigo e falou, Guto, por que você não faz uma vaquinha.com? A gente ajuda a divulgar aqui em Sinop e tal. E isso, aí com os fãs, vai no instante, claro. Virou rapidinho. Claro. E aí, no dia do meu aniversário, terminou de completar a vaquinha, que é dia 5 de fevereiro, né? 5 de fevereiro? Meu irmão também é. Pois é. Depois que eu nasci, aí a mãe do Cristiano Ronaldo e do Messi ficaram sabendo, aí resolveram dar no mesmo dia, no mesmo dia dos dois. Também? Meu irmão também, viu? Então tá vendo?
Aí ele... Então aí eu fiz o pedido E eu, Você eu- sabe comprei que- essa máquina aqui. Deixa eu te cortar, mas o meu Pode. irmão, que nasceu dia 5 de fevereiro, também chama Guto. Aí, tá vendo? Então, gente boa. É verdade, olha só. Deve ser meio doidinho das ideias também. Também. Tudo bom. E deixa eu te perguntar, eu lembro Vamos que na lá. época eu andava de patins, a rollerblade já era, né? Já. A rollerblade foi o primeiro, acho que se eu não me engano, Aham. o primeiro patins inline que existiu. Foi o É, rollerblade. eu lembro do patins inline, né? É. Que é o... É o patins em linha, né? Esse, ao invés daquele de Isso. dois A gente chama de quad. De quad. De quad, de quadrado. Quad. Né? De E quad. eu lembro que era assim, era roda de poliuretano, gel. De gel, o pessoal brincava. É. A roda, Rafa, ela é feita com mais de 100 tipos de poli alguma coisa. Mas Tá. o principal material é o poliuretano. Ah, tá. E Aham. aí tem as empresas e tem roda boa e tem roda ruim. Tá, Né? Porque não... É porque é do mesmo material que a empresa sabe fazer roda, tá? tá. Essa roda aqui é uma das tops, né? Não é top, Que emoção top. quando chegou esse patinho, hein? É. Que emoção, cara. Eu tremia todinho. Eu imagino. Eu abri a caixa, aí eu olhei, chegou, o porteiro, ó, chegou. E foi uma odisseia, porque se você for lá nos Estados Unidos, você vai pagar aí uns R$2.500 nesses patins. Mas com as taxas para Da importação. importação e a loja... Impostos. E foi na época da pandemia. Ih, Então, assim, a Rollerblade parou de produzir esse tipo de patins e começou a produzir só os que vendiam mais. Uhum. Porque isso aqui parou de vender, né? E como ela diminuiu o efetivo na fábrica, então ela parou de produzir esse tipo de coisa. Quando eu comecei a fazer a vaquinha, tinha no Brasil. Quando eu terminou a vaquinha, não tinha mais no Brasil, tinha esgotado. Porque vem poucos, né? E aí eu procurei nas lojas todas que eu conheço, no mundo virtual, não tinha. Só tinha numa loja em Miami, que é a mais cara que eu conheço no mundo, é lá. E... Só que tinha lá, mas eles não entregavam no Brasil. ah, Então, eu tenho... O primo do meu pai mora lá, né? Lá perto. Uma cidadezinha lá perto. Não é em Boca Raton, mas é perto de Boca Raton. Não, uma bairro mais humilde que Boca Raton é elite. É Ele, top, não, né? ele é o oposto, assim, né? E aí, ele falou, eu combinei com ele, ele falou, Guto, compra, manda entregar aqui na minha casa e eu mando pra você. E assim a gente fez. Só que aí, pra ele mandar pra mim, ainda é mais caro ainda, então é mais uma Imagina. taxa. E quando chega aqui, é mais uma taxa para Pra você você pagar para o retirar, correio né? para retirada. Né? Então, ao todo, esse patins acabou saindo por R$5.800. Né? Então, realmente não tinha, foi da vaquinha, né? que bom, que bom. Cara, isso aqui foi uma benção, assim, bem... E, Poxa, e ele- repare que ele não tem aquele freio tradicional. Não tem. Isso Né? aqui foi feito para O não cara frear. bom é bom. Precisa frear. Foi feito para não frear. E isso me impressionou, porque a gente conversava que numa descida você chega a alcançar 60, 70 km por hora. Na estrada eu já cheguei a pegar 80 por hora, 80 Rafa. É 70 por por hora aqui Uau. dentro da cidade, né? Aham. Na descida, para quem é de Brasília vai saber o que eu tô falando. Na descida, você sai da L2 Sul, aí você vai descer pro Pontão, Uhum. onde tem a Mormai, tem, né, aquele... Ali eu peguei 83 km por hora ali. Você faz Uau. força na descida. Aí faz força para acelerar mesmo, né? Aham. Na estrada eu não deixo passar disso, porque primeiro que eu tô sozinho. Então se eu cair, né, quando o Matheus tava, não. Mas assim, normalmente eu vou para Goiânia, aí eu vou sozinho. Aí, outro dia eu fui em Formosa e de volta. Fui e voltei sozinho. Então, como a ideia é chegar e voltar, não é bater recorde de velocidade, então eu não deixo Claro. acelerar tanto, eu vou freando um pouquinho, né? Não freando, é diminuindo a velocidade. Mas, eu acho que eu já sei que você vai me perguntar, e se precisar parar? É. Numa velocidade E se precisar, dessa. Eu falo pro pessoal assim, Uhum. que... Eu brinco, né? Eu falo, se você precisar frear, parar, você tem que torcer pro ceifeiro não estar passando. Se você estiver passando, você não vai junto. Torcer pro ceifeiro tá olhando assim, não vai, deixa que eu não vou levar hoje, não. Não, vai desse, ser, esse vai não. ficar hoje. É isso. Mas o seu treino é naturalmente andando no dia a dia na Naturalmente. cidade. Naturalmente. E como você percebe, a gente tem essa relação importantíssima, né, no trânsito. Sim. Todos nós estamos no trânsito. Sim. Tanto o veículo automotor, a turma da Pedestre. bicicleta, a turma do bem da bicicleta, a turma do bem do patins. Uhum. E como você percebe essa harmonia na cidade? A gente já chegou lá, falta pouco, falta muito. Rafa, O recado aí pro pessoal também de consciência, né? vamos lá. É assim, melhorou muito, Tá. mas tem muito para melhorar, Uhum. entendeu? Então, assim, hoje em dia você já tem um respeito da maioria, mas basta um. Uhum. Para você sofrer um Sim, acidente, claro, basta um. basta É um. verdade. Né?
outro dia eu tava mesmo patinando e tomei uma fechada do senhor, um senhor assim. Aí eu tive que até que apoiar no carro dele, né? Foi uma fechada bem... Aí depois ele veio me perseguindo. Que coisa Ele veio me absurda. perseguindo e foi ali perto do setor militar, né? Onde tem um quartel-general ali, do S1000. E ele veio me perseguindo até que eu parei. Aí ele, eu vim te falar aqui pra você não andar porque é perigoso. Eu falei, sabe por que é perigoso? Por motoristas como você. Porque o patins, a bicicleta, o patinete, são meios de transportes. E eles estão no Código de Trânsito. Sim. Né? E você, por exemplo, aí vem o outro lado, né? A gente que usa esse meio de transporte alternativo, vamos colocar assim, a gente também precisa seguir as leis de trânsito. Também está no Código de Trânsito isso. O problema é que a maioria não faz. A verdade é essa, a maioria não faz e quer ser respeitado. Bom, esse é um ponto. O Código de Trânsito diz que o mais forte protege o mais fraco. Isso é importante. Né? Se, Rafa, Amáveis, se no trânsito as pessoas no Brasil tivessem a consciência... Cara, por exemplo, eu ando de patins, a minha velocidade média por hora é uns 25 por hora. Num cruzamento, eu não vou demorar 2 segundos para passar. Não custa nada o carro me esperar passar. E eu venho fazendo sinal, porque é isso, a gente não tem seta, então eu venho fazendo sinal, né? Para vir para cá mesmo, eixo monumental, eu vim fazendo sinal, por isso que eu tô falando, melhorou muito, porque os carros foram respeitando e foi atravessando e sem perigo, mais ou menos. Mas bastava não querer parar, né? Então, tem essa coisa, melhorou muito, mas tem muito ainda para melhorar, e parte de uma educação de propaganda na televisão, né, de propaganda no jornal, nos tabloides. As escolas também as têm escolas, falado desde muito. criança, ensinar as crianças. Falar, olha, a bicicleta, se estiver na rua, é um meio de transporte, né? E, enfim, fazer campanhas mesmo, educacionais. Você vai na Europa, cara, é a coisa mais impressionante que tem. Você está numa rua, numa estrada, patinando, andando de bicicleta na Europa, não tem espaço para o carro passar e está vindo um carro de lá. Você não vê uma buzina, o cara não fica acelerando atrás de você, porque ele respeita. Não xinga, né? Não xinga, nada. Ao contrário, ele abre quando dá para passar, ele abre, dá buzina, te cumprimenta. Entendeu? Então, assim, somos vidas, né? Lá na Europa, você sente assim, ele te respeita porque você é o mais fraco. Aqui, o nosso sentimento é assim, cara, eu tô ocupando um espaço que ele não quer. Sabe como é que é? Aquela coisa Mas assim. é verdade, é isso mesmo. Vocês ficam naquele sentimento de qualquer hora vai acontecer alguma coisa, porque... Então você tome cuidado, estiver andando por Brasília. Cuidado aí. E o capacete, né? E o capacete, cara. Mas o capacete até tem Guto aí no capacete. Tem. Show. Aqui tem um Guto Ziller. Aqui tem o telefone da minha esposa. Eu não vou botar assim para aparecer, Claro, né? perfeito. A gente tem até um código, se alguém ligar falando, porque eu posto muita foto, né? Entendi. Então, se alguém fala, sofreu um acidente, tá aqui o Guto, não sei o que. Então, a gente tem um código para ela... Tem Poder saber que é verdade. tem algumas mentira, cicatrizes, assim, de acidentes que eu sofri. Eu imagino. Eu ia até te perguntar, escuta os tombos, Os tombos, né? E os Então, tombos, assim, né? então tem alguns sinais que são fáceis da pessoa que estiver comigo, ela é fácil de ver, né? Então, e tem o A+, né, que é meu tipo sanguíneo. Então, e capacete, tem um monte de gente que não gosta de usar capacete. Eu já fui atropelado na cadeira de roda, né, quando eu estava de bike sem capacete. E por causa disso eu fiquei 3 meses no hospital, 1 ano de cadeira de roda. Eu quebrei todo esse lado do crânio aqui. E aí vem o outro milagre, né? A mamãe chegou em mim, estava fazendo massagem cardíaca, tive 2 paradas, tive 5 fraturas no crânio daqui para cá. Quantos você tinha, Guto? 16. Oh, meu Deus. 16 anos. E depois eu fui atropelado no chão, já de patins. Aí eu já tinha o Isaac. O Isaac hoje está com 10 anos, né? Porque ele estava com 4 meses. Fui atropelado no chão, que o cara, eu simplesmente nem sei a cor do carro. Passou por cima, eu fiquei só com o retrovisor dele, ficou pregado na mochila. Que horror. O cara foi embora, nem parou. Eu tava na chuva, eu tava patinando na chuva, eu tava saindo da loja, que era no Iguatemi, e saí da Brasília, né? Lago Norte não tava chovendo, Asa Norte tava chovendo. Brasília. Brasília. E chovendo bastante. Então ele atropelou e foi embora. E eu lembro que na hora que ele bateu em mim, eu senti eu indo, aí a mochila deve ter pegado no retrovisor, me trouxe de volta, eu bati a cabeça no carro e fui jogado para a grama. Se eu tivesse sem capacete, eu não sei se a gente estava fazendo essa entrevista hoje. Entendi. O capacete foi fundamental. O capacete foi fundamental, o capacete rachou. Esse E aqui aí não já tem é nada outro. pro cotovelo, joelho? Amáveis,
Pro pessoal que tá aprendendo, eu falo, cara, não anda sem. Como eu faço longas distâncias, o que acontece? Quando tem a cotoveleira, a joelheira, quando eu saio para patinar assim, que é pouca distância, por exemplo, eu vim para cá, 7 km, né? Mas hoje eu tenho que fazer 40. Então, sair daqui eu vou patinar mais. Entendi. Então, você patinar 50 km, 40 km, às vezes eu faço 100 km, 120, vai fazer essas viagens, fica assado, entendeu? Imaginei. Entendi. Então, é melhor ficar sem. É, melhor ficar sem. Tá? Mas para quem está aprendendo e quem quer andar no parque da cidade, quer fazer, cara, usa, porque é só proteção, né? Para você não ter umas marcas. Eu brinco, falo que o patinador não tem cicatriz, ele tem história para contar. Ah, é? Bom, é meio complicado dizer que não vai cair nunca, né? Não existe isso. É claro não que existe isso. As pessoas me perguntam, Guto, mas eu vou aprender a andar de patins, eu vou cair. Vai. É claro. Pô, mas você tá me Vai fazer desencorajando. parte, Não, né? eu tô te preparando, porque os patins inline, ele é o seguinte, vou fazer aqui na minha perna. Ele é igual moto e bicicleta. Se você largar, ele cai. Ele foi feito para cair. Entendi. Né? E, cara, é roda que tá no pé. Uhum. E tudo que tá, carro bate porque você tá com a roda. Moto cai porque você tá com roda, bicicleta cai. Então, tudo que tem roda sai do nosso normal, vamos dizer assim, né? E tem um risco, né? É claro. Então, é isso. E Guto, conta pra gente como é que o pessoal quer te acompanhar, né? Você que é bem ativo, né? Como já colocou nas redes sociais. Já. Deixa aí o seu perfil aí Cara, pra galera. meu contato, vamos lá. Uhum. Eu tenho o do Patins, é @patins na estrada, né? Foi criado para isso, foi criado há pouco tempo, porque eu tinha o patins, dá tempo de falar alguma coisinha? Por favor. Tá. Eu tinha o patins, eu comecei a competir, fui campeão brasileiro de velocidade, fiz campeão brasileiro de street, que é rampa, essas coisas. Eu comecei a perceber que eu estava andando mais para os outros do que para mim. Uhum. Então eu fiquei no anonimato assim anos. E aí rede social e tudo, tinha o Orkut na época, né? Tinha o Orkut, mas eu não usava para o patins. Uhum. Porque o patins era meu momento, né? Eu com todo o meu TDAH, às vezes eu durmo e acordo mais cansado do que eu dormi. Minha mente viaja aqui a milhões de quilômetros por hora, por isso que eu falo essa. E no patins é o meu momento. É a minha maconha, vamos dizer assim, né? É o momento onde eu fico tranquilo, né? Que eu tô concentrado só. Então eu ando pra mim. Mas esse mesmo primo que mandou, por isso que eu até sabia, né? Que mandou pra mim o patins, há um ano atrás, ele colocou, Guto, você tem histórias demais, cara. Pois é. Tem gente ganhando dinheiro com isso e tudo. E você precisa mostrar isso pro pessoal, né? Uhum. Faça isso. Aí eu comecei a fazer, mas não pra ganhar dinheiro. Porque eu lembrei de uma Pra frase... inspirar. Pra inspirar. Porque eu lembrei de uma frase que o Antero, que foi quem me ensinou a andar de patins, falou pra mim. Falou assim, você é o pupilo que superou o mestre. Eu nunca acreditei mesmo. O Antero patinava demais. Mas ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Falou assim, a minha missão eu já fiz, que era passar pra você o que eu sei. Agora a sua missão é passar pros outros o que você aprendeu. Muito legal, né? Então, na hora que o Toninho lá de Miami me falou, ele me ligou pra falar isso, né? Aí eu fiquei, na hora eu vi a frase do Antero na cabeça. Falei, ok. Aí eu criei, né, o Patins na Estrada pra Patins na isso. Estrada. Mas não tem nem 1000 seguidores, tem mais do que eu achei que ia ter, né? Muito, muito mais rápido que eu achei. Mas eu ainda peco com esse negócio de divulgação. Eu coloco muita coisa, mas eu não sei, assim, divulgar, né? Uhum. Agora que eu tô Tem que aprendendo. pegar aqui o pessoal da Solaris. Então, por isso que eu já tô entrando aqui no contato com o pessoal do Solaris, para isso mesmo, por isso que eu perguntei. Então tem o Patins na Estrada, @Patins na Estrada, o Facebook Guto Ziller. Tá. No Instagram tem o personal Guto Guerra. Eu ia te perguntar também, né? O pessoal também interessado, porque o que me passou muito, eu também, e evidentemente ninguém faz toda essa quilometragem de patins se não tiver um preparo e um motivacional, né, eu vou dizer assim, uma força de vontade, uma motivação, né, muito, muito, muito evidente e pulsante. Então, eu imagino que você também no seu trabalho com o personal trabalha também, como você citou, trabalha muito também a mentalidade, né? De quem tem um determinado objetivo. Isso, exato. E aí pode te encontrar no Guto Personal. Personal Guto Guerra. Personal Guto Guerra. O Guerra é para homenagear minha mãe, né? Ah, sim. Que é o sobrenome Ziller é do velho e o Guerra da dona Zenaide. Mulher maravilhosa, espetacular, sensacional. Mas eu sou filho, Legal. Cara, minha mãe é uma Com pessoa... certeza. Cara, minha mãe é aquela mãe de todo mundo, sabe? Sabe aquela pessoa que você vai procurar assim, talvez você não ache quem não gosta, né? Entendi. Ela é uma pessoa espetacular.
Então tem o personal Guto Guerra e tem no Instagram o Guto Ziller, também no Instagram. Tá. Aí esse não é aberto, esse aí você vai ter que pedir para me seguir, porque esse Pra fazer amizade. Pra fazer amizade. É. E no Twitter, @Augusto Ziller. Tá, que Tá bacana. bom? Vários canais aí. Pois Vários. é. Tem no YouTube também, Guto Ziller no YouTube também. legal. A maioria é Guto Ziller. Aí eu faço você encontrá-lo, né? A gente vai ter que fazer outros programas. Ah, né? cara, vamos Sim, fazer. porque Sim. ele tem outras habilidades que ele não mostrou, né, Rafael? Como é que é o Pato Donald? O Pato Donald podia se despedir do nosso programa. Espirrar o Pato Donald, espirrar ninguém nunca viu, né? Mas eu acho que ele espirraria assim. E aí, Furade, vamos hoje à noite lá no boliche com o meu tiranossauro. E aí, bam. Mas eu já vai pra apresentar com as crianças também. Catatau de colmeia. E Catatau, vamos ao laranjeira do guarda, Catatau, enquanto ele está dormindo. Genial. Isso aí, isso aí. Mas Mas Deus não te só- presenteou com muitos talentos. Muitos, cara, muitos. talentos. Deus é um... E nos presenteou de É, conhecer que você, isso, de ter eu você, o Isaac. Amáveis, eu vou falar assim, sem puxar saco. Tudo que vocês estão fazendo pelos meus filhos, pelo Ícaro, o Isaac é outro que a gente está estudando, a gente já viu que ele tem alguma coisa. Puxaram a superinteligência da mãe. Não tem preço o que vocês fazem pelos nossos filhos lá, entendeu? Então, assim, a gente correu desde quando o Ícaro foi para a primeira escolinha, 3 anos, né? Ele está com 14, então são 11 anos. Esse ano que a gente achou o Dromos. Oh, meu Deus. Entendeu? Então, assim... Eu já me emocionei com você, agora continua aqui, hein? E Agora é a minha vez. foi uma evolução enorme, porque o Ícaro... Hoje, o Ícaro é outra pessoa por causa do Dromos. Que coisa boa. É Né? bom ouvir isso, você não imagina. Tem a gente, o pai, né? Que a gente tem que estar... e a gente educa o Ícaro para que ele tenha uma vida mais independente possível. Claro, Então ele vai certo. e volta sozinho pro Domus, ele vai pra natação sozinho, ele pega a bicicleta dele, vai dar um rolê sozinho, né, de bike. Ele não quer patinar, mas ele vai de bike e tudo. E então tem a nossa parte. Mas o Dromas, ele foi um trampolim assim enorme, Que sabe? coisa boa escutar isso. Foi, ele tá muito feliz, ele quer, né, ele nem queria ir na escola. Porque ele sofria Imagino. bullying nas escolas. É claro, Ele claro. estava sempre isolado, os meninos estavam sempre falando mal dele, os meninos batiam nele. Boa judiação. Né? E lá no Dromos ele tem... A gente sabe que é difícil, né? Que não é sempre que o colega vai querer, porque é diferente. A gente sabe que é diferente, né? Sai do padrão, vamos dizer assim. Mas a comunidade é muito acolhedora, Mas né? é muito, cara. Lá no Dromos, mas nossa, ele quer ir para a escola, né? É uma coisa... Eu com a dislexia, com tudo que eu sofri, que eu não queria ir para a escola. Eu acho encantador ele querer ir para a escola e ele tá encantado com o Cid, professor de química. Ele Sei. nunca ouviu falar em química na vida, agora ele vai. E agora ele quis participar do que teve agora Nacional de Química. Ele fez. Olimpíada. A Olimpíada, o Cid fez a inscrição, ele fez a prova e ficou... Primeiro ele ficou triste que quando chegou lá, eu com um probleminha, né? Aí fez em casa, chegou e fala do Cid e pediu para comprar um forninho para fazer o Cid poder fazer umas experiências lá de química, não sei o que e tal. Então essas coisas não tem preço. Querido, é verdade. É verdade. Não E pra paga, gente assim. também não, viu, Guto? Né? Você sabe que o que a gente mais quer é acertar, né? E a gente estuda muito, Guto. A Que gente bom. estuda muito. A gente vê, Amáveis, a gente vê o carinho que vocês têm com as crianças. Olha, eu esqueci o nome dela. A Dani, Não, é que fica no microfone falando o nome das crianças. a Karina. A Karina. Cara, a Karina sabe todos os pais. É. Pais e mães. É verdade. Pais e mães. A avó e tio também. Tudo. Eu fico assim, falo, cara, como é que pode, velho? A gente chega, eu piso, acho que ela vê meu tênis e já fala, Isaac, quinto ano. É incrível. É impressionante. Né? É impressionante. Então, assim, é bom demais. Lá a gente... Eu vejo o meu sentimento, tá? Do Dromos, assim, é muito mais uma família gigante do que uma escola. Oh, amém. Obrigada, querido. Né? Então, tô falando assim, de coração mesmo aberto, assim, né? Não tô ganhando nada para isso, não tô ganhando nada para isso, nada para isso, entendeu? Mas Mas muito obrigada. Estou ganhando tudo para isso, porque eu tô ganhando todo o amor que vocês dão para meus filhos, né? Obrigada, Então, querido. isso, Muito cara. obrigada, muito Bom, obrigada. muito obrigado. Olha, maravilhoso, né? Nossa, Estar com maravilhoso vocês. programa. Muito obrigado. obrigada, Guto. Eu que agradeço Obrigado. vocês aí. Ó, agradeço pela caneca. Isso aí. Ganhou a caneca do Valeu, Dom Eu Toque. sempre quis ganhar uma caneca de um programa rádio. É isso aí.
Agora vai ganhando. Legal, muito obrigado, professor Amabile. Guto, muito obrigado. Continuamos juntos. E muito obrigado a você que acompanhou, esteve conosco. Continue nessa nossa terceira temporada do Dromos Talk. É isso aí.